Olá, gente! Depois de um tempo voltei para o YouTube. Então, bem-vindos de volta. E pra mim também bem-vinda de volta para o YouTube. Esse primeiro vídeo, assim, eu só queria dar uma conversada sobre o que tem acontecido na minha vida desde a última vez que eu gravei um vídeo pra cá, que faz muito tempo, faz quase um ano. E, enfim, só pra bater um papo, assim, pra gente ver como é que vocês estão, como é que eu tô, enfim, coisas desse tipo. Então, nas últimas vezes que eu tava gravando, eu quis voltar a gravar pra ver se eu conseguia arrumar uma rotina pra mim que me ajudasse com a minha fibromialgia. E a rotina que eu tava tendo tava sendo muito boa, então eu acho que naquele momento foi um acerto no que eu fiz em relação à minha saúde. Porém, eu parei de fazer aquilo. De lá pra cá, eu tive meu TCC pra terminar, então foi um caos. Eu só consegui escrever ele de noite, assim, de madrugada, a noite inteira, porque eu moro com os meus pais, e naquela época minha avó tava morando com a gente, hoje ela tá com um tio meu. E então, por causa do barulho e coisa assim durante o dia, eu só conseguia passar escrevendo durante a madrugada. Então, foi como eu consegui fazer ele. Então, toda a rotina que eu tava tendo que me ajudasse com a fibromialgia foi por água abaixo. Então, eu piorei muito com aquela situação. Enfim, foi uma ladeira abaixo. Porém, eu terminei meu TCC, apresentei meu TCC, tirei 10 no meu TCC, me formei em novembro, fui no show da Taylor Swift em novembro, fiz o processo de seleção para o mestrado e eu entrei no mestrado na universidade da minha cidade. E o processo de mestrado foi bem traumatizante, num sentido assim, a gente meio que já tem uma ideia de como vai ser baseado nos outros anos e foi completamente diferente no quesito assim da prova e tudo mais. Então foi bem difícil pra mim, foi complicado. Eu estudei muito pra prova, eu passei em 5º lugar. Queria ter me saído melhor, porém, enfim, é o que acontece, né? Eu não me inscrevi como uma pessoa PCD, por mais que eu pudesse, por causa da fibromialgia, porque pra PCD, ali no PPGH, era só uma vaga. E eu não tava a fim de concorrer nessa única vaga com uma amiga minha, então eu achei melhor não ir pra ampla concorrência. Então foi isso, passei em 5º lugar, as aulas começaram, eu tive 2 semanas de aula, a gente entrou em recesso, porque a graduação, por causa da pandemia, tinha entrado em recesso para começar um outro semestre, para os professores terem um recesso e para o calendário ficar mais parecido, a gente entrou em recesso também. O problema, entre aspas, é que o recesso acabou indo para uma greve. Então, tem muitas universidades que aderiram a essa greve nacional, a minha foi uma delas. Geralmente, nas greves, os PPGs, eles não aderem a ela, continuam com as aulas por causa dos prazos da CAPES, do CNPq e tudo mais, das bolsas, inclusive. O meu aderiu. Então, eu tenho todos os meus prazos ainda, eu tenho a qualificação que em abril do ano que vem, eu tenho que produzir, eu tenho que entregar coisas, tenho que fazer tudo, só não tenho aula. Então, é basicamente isso, assim. Fora isso, como eu me formei em bacharelado em História, eu não tenho a licença para dar aula, não tenho licenciatura. E pra pegar uma graduação plena, não lembro se é assim agora que se fala, mas pra pegar a parte plena da coisa, pra ser bacharel e licenciada, eu me inscrevi no curso de formação pedagógica em História da Uninter, que é EAD, e é basicamente mais as matérias de licenciatura, e eu até tinha pensado em fazer licenciatura em História na minha universidade, ou em outra universidade, só que eu acho que seria muita coisa pra eu fazer durante o meu mestrado, sabendo os meus limites da fibromialgia. Porque, pra quem não sabe, a fibromialgia, ela é uma doença, tipo, neurológica, assim, que ela te deixa com dor crônica no corpo inteiro, fadiga crônica também, enfim, são várias coisas pequenininhas, assim, que acabaram
acabam me prejudicando em alguns momentos, onde eu não consigo produzir e ser igual uma pessoa que não tem nenhuma deficiência desse tipo. Então, eu escolhi a formação pedagógica. É um curso teoricamente rápido, ele é mais ou menos 1 ano, aí dependendo de como é a tua própria velocidade para fazer os estudos, já que é EAD, mas eu comecei e tô gostando. Não tenho muito o que falar, porque eu tô fazendo 2 disciplinas no momento, que é avaliação em sociedade, eu acho que é o nome, e a outra é psicologia da educação. Então, são disciplinas bem introdutórias, assim, na licenciatura, né? Então, eu tô gostando, achando divertido, e eu gosto de estudar em casa. Então, o fato de conseguir fazer as aulas em casa me deixa feliz. Conversando um pouco sobre literatura. A gente tá em abril, eu li 10 livros até agora, o que, se tu olhar pelo Instagram, assim, outras pessoas que leem e fazem conteúdo literário pra internet, não é muito. Porém, pra quem tava fazendo um processo de seleção para mestrado, começou uma outra graduação e tá lendo também, eu tô feliz com o que eu tô conseguindo ler. Eu vou pegar os livros que eu já li esse ano só pra mostrar pra vocês. Tá, eu trouxe aqui eles, então eu vou mostrar pra vocês na ordem cronológica dos livros que eu já li esse ano. Que inclusive eu mostro bastante no Instagram. Se tu não me segue por lá, tu pode me seguir que vai estar aqui embaixo, tá? O primeiro livro que eu li esse ano é Annie John, da Jamaica Kincaid. Não sei como é que se fala o nome dela. Mas inclusive, cadê a foto dela? Aqui, olha que bonitinha! Ela é tão bonitinha. Enfim, eu li esse livro, ele fala sobre o crescer e se despertar como pessoa de uma menina lá da Jamaica mesmo, da Annie John, e sobre a relação dela com a mãe dela enquanto ela passa daquela fase onde a gente idolatra os nossos pais e depois a gente enxerga eles como pessoas que cometem erros, que têm jeitos próprios e coisas assim, até ela sair da cidade dela. Então, esse livro é sobre isso. Eu gostei bastante, ele é uma leitura curta. Eu demorei bastante pra ler ele, porque foi em janeiro que eu li. Em janeiro eu tava estudando horrores pro processo de seleção do mestrado, então eu não conseguia pegar muito. Mas a leitura é muito fluida, é muito boa, muito gostoso de ler. Eu gostei muito. Esse aqui foi um que eu recebi da Companhia das Letras, pelo selo da Alfaguara. E feliz demais com esse aqui. Depois dele, eu li Enquanto Houver Limoeiros, da Zolfa Catu, eu não sei se fala o nome dela também. Porém, é outra autora lindíssima. Que, assim, no meu Instagram eu conversei bastante sobre ele, porque foi um livro que mexeu muito comigo. Tem um avião passando, não sei se dá pra escutar. Foi um livro que mexeu muito comigo. Fala sobre uma menina que tá lá na Síria, na época da Primavera Árabe. É na Síria? É. Lá na Síria, na Primavera Árabe. Ela vive com a irmã / cunhada dela, que é a melhor amiga dela, que elas se consideram irmãs, mas ela foi casada com o irmão dela. Ela perdeu a mãe, ela perdeu o pai, ela perdeu o irmão, então é só ela e essa amiga dela. E ela era estudante de farmácia na faculdade, até ter estourado a Primavera Árabe, e aí ela se torna uma voluntária no hospital, perto da casa dela. Então, ela conta bastante sobre esse dia a dia dela no hospital, sobre tudo que acontece lá. E assim, eu não sei muito o que falar, eu chorei muito quando terminei esse livro, principalmente pelos agradecimentos que ela escreve aqui no final. Assim, esse livro é muito bom, ele é muito bem escrito, ele é muito bem pensado, a história é muito bem pensada. A nossa protagonista, ela é uma pessoa que é fácil de tu gostar dela e é fácil de tu conseguir entender as atitudes e os pensamentos que ela tem baseado no que ela tá vivendo. Porque a Zolfa, eu não sei se assim se fala o nome dela, tá? Mas eu vou continuar falando assim. A Zolfa, ela consegue escrever dessa maneira, onde ela narra
não só os pensamentos da protagonista, mas as ações que fazem ela ter esses pensamentos, o jeito que é posto em prática as ações dela. E... enfim, eu não sei muito o que falar sobre esse livro, ele é muito bom, ele é maravilhoso. Esse aqui eu recebi, eu acho que é da... esse aqui eu recebi da Record no passado. Quando eu recebi ele, eu já bati o olho nele e pensei, esse aqui parece ser bom. E é muito bom. Então é um livro que eu aconselho muito a ler, se tu quiser entender um pouco mais sobre o que acontece no mundo. Enfim, depois que eu li esse aqui, eu tive uma outra percepção sobre as coisas que acontecem na Palestina, porque a gente sabe o que acontece lá, a gente sabe que é horrível. Mas depois de ler esse aqui, tu consegue te colocar de uma maneira mais pessoal no que acontece lá. Porque muita coisa que a gente vê, geralmente é mais por fora, caso tu veja em site de notícias e coisas assim. Eu acompanho muitos jornalistas que estão lá pelo Twitter, então eu consigo ver bastante coisa assim, tipo, diretamente deles. Porém, depois que tu lê isso aqui, tu consegue entender um pouco melhor, tu consegue ter um pouco mais, não é empatia, mas tu consegue entender mais o que é que tá acontecendo de certa maneira, sabe? Não só a política da coisa, não só a parte mais... assim, não sei explicar. Não sei explicar, mas leiam esse livro aqui, ele é muito bom. Eu indico muito. Não é o tipo de leitura que eu tô acostumada a fazer, mas eu gostei muito de ler ele. Enfim, esse aqui foi o segundo livro que eu li esse ano. E aí eu soltei esse aqui. Sabe que agora eu não sei se esse aqui que foi o segundo? Eu acho que o segundo foi esse aqui. Eita, memória boa, né? Enfim, gente, esse aqui foi um livro que eu li no início do ano. Segundo ou terceiro livro, não sei. O outro que eu li é a trilogia de Copenhagen, da Tove. Não vou nem me atrever a falar sobre o nome dela. Que é uma autobiografia da vida dela, obviamente. E ela faz uma escrita muito crua, muito sensata, assim, sobre os acontecimentos. Ela não se coloca como uma figura angelical, ela não se coloca como alguém que não cometeu erros. Ela fala dos erros dela e ela, assim, ela consegue expor toda a parte boa, toda a parte ruim da vida dela de uma maneira crua. Que não faça, tipo, o pensamento dela sobre ela mesma intervir na tua concepção sobre ela. Não sei se eu consegui explicar isso direito, mas ela faz com que tu mesmo tire tuas próprias conclusões sobre a vida dela, sobre quem ela foi, sobre os pensamentos dela e tudo mais. Ele fala sobre a política da Dinamarca no século XX, então tem toda aquela coisa da guerra. Ela comenta bastante sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler e sobre as ações dela e na comunidade dela nesse período. Também fala sobre saúde reprodutiva, o que eu acho importante, porque eu vi blogueiras falando muito mal disso, mas eu acho muito importante a gente conversar sobre, porque acontece, a gente não pode dizer que não acontece, porque acontece. O negócio é a gente cuidar das mulheres, da saúde das mulheres, enfim, porque as coisas vão acontecer, entendeu? E a Tove, ela fala muito bem disso. E ele é compridinho, mas ele é trifácil de ler. A leitura é muito fluida. E, assim, tu te conquista com o jeito que ela conta a própria história dela. É muito bonito e eu sou doida por essa capa. Eu acho essa capa muito bonita. Uma amiga minha não gosta, mas eu acho essa capa muito linda. Depois desse, foi quando eu comecei o mestrado, que eu pensei, vou ler uma coisa rapidinha antes de começar as aulas. E aí eu peguei a Tetralogia Napolitana pra ler. Que boba, né? Mas eu li a Tetralogia, eu acho que em um mês. A Tetralogia inteira. Eu ganhei esse box dos meus pais e eu li a Tetralogia inteira em um mês. E eu fiquei simplesmente obcecada. Assim, todos os meus dias eu só passava pensando na Lina e na Lenu. Assim, ó. Uma amiga minha me disse que quando eu começasse a ler eu ia passar muita raiva. Uma não, várias amigas minhas me falaram isso. E sim, eu passei muita raiva. Porém, vale muito a pena. Assim,
A Amiga Genial, a gente tem a história da infância delas, até o casamento de uma delas. E eu gostei muito do jeito que retrata a infância delas. É uma Itália ali no século XX também. E tem toda... Acho que a gente tem que levar em consideração que todo o trajeto político da Itália é impregnado na tetralogia, de uma certa maneira, com a máfia, com o tráfico e tudo mais. Então a gente tem que ter isso em mente, de que a gente vai encontrar política nos livros da Helena Ferrante. Enfim, no primeiro livro, eu falei primeira porque eu tô assistindo a série da HBO que tem, da Amiga Genial, muito boa inclusive. São 3 temporadas, vão lançar a 4ª, daqui sei lá quanto tempo. Mas cada temporada é sobre um livro. Então eu digo vocês lerem o livro e assistirem a temporada baseada nele, porque é muito bom, eu gostei bastante. Inclusive a Lina da série é exatamente a Lila que eu tava imaginando enquanto eu lia. Então isso me deixou bem feliz. Infância delas. No segundo livro, a gente tem sobre o casamento da Lila, sobre a viagem delas pra uma praia, a Lila sendo uma talarica, mais ou menos até ali, porque a Lila foi talarica, mas a Lila foi talarica não sabendo que talvez estivesse sendo talarica. Não sei, não dá pra julgar. Assim, ó, o que eu acho? Que a Helena Ferrante escreveu esses livros sabendo que a gente não pode julgar. Não tem como julgar o que a Lenu ou o que a Lila fizeram, porque tu pode até ficar com raiva e pensar, porra, mas que droga que ela fez isso. Só que, tipo, elas têm uma vivência onde, às vezes, as ações dela representam só o que elas foram ensinadas ou o que elas... Eu tive que pegar o celular da minha mãe, porque o meu acabou a memória. E eu não sei se a qualidade vai ficar boa. Porém, vou continuar aqui a minha defesa de Lila e Lenu, tá bom? Não tem como tu ler o livro e não entender que o que a Lina, o que a Lenu fazem, e falam, e agem, e pensam, não tá atrelado a quem elas são, aonde elas cresceram, o que elas viram enquanto pessoas. Então, por mais que eu sinta muita raiva das coisas que a Lila fez, ao mesmo tempo, eu tento entender um pouco do porquê que ela faz isso, porquê que ela age dessa maneira. Então, é isso. O terceiro, eu acho que é o meu livro favorito da tetralogia. Ele é bem mais político, assim, fala mais sobre os movimentos políticos da Itália lá no século XX. Talvez seja por isso, talvez, porque eu sou chata da política. Talvez não sei. Mas já fala sobre elas adultas, com seus filhos, seus problemas, seus casamentos, suas fugas, coisas adultas, assim, no sentido de problemas que tu encontra na vida adulta já, enquanto tu tem um trabalho, enquanto tu tem um matrimônio, enquanto tu tem filhos. Não é mais aqueles problemas jovens e da infância delas, já é mais algo mais crescido, de certa maneira. Não maduro. Acho que maduro não seria a palavra, mas mais crescido mesmo. Tem uma coisa nessa orelha aqui que eu acho que pega bastante no que é o livro, e eu acho que foi escrito muito bem. Que é: a simbiose, o duplo, a vida que se almeja e a vida que se impõe são os elementos que dão a tônica deste ano da tetralogia. Porque a gente tem muito uma história da Lenu, que tanto almejou, tanto quis, e se viu, em certo momento, aprisionada dentro das consequências dos atos dela e da vida que ela escolheu levar. Sobre a Lenu, que, de certa maneira, também acontece a mesma coisa com ela, só que mais privilegiada, porque o espaço que a Lenu criou na vida dela foi de um lugar privilegiado. Ela conseguiu alcançar esse espaço privilegiado, onde ela pudesse fugir da situação que elas estavam, para se erguer em outro momento, outra cidade, outras ações, outros pensamentos, outras pessoas na volta dela. Então, é mais isso, assim, que começa a ser mostrado nesse livro aqui. No último, da tetralogia, inclusive esse aqui eu acho que foi um livro que eu menos marquei coisas, porque
é o último que é pra fazer esse enlace final da história. Por mais que seja um dos maiores, acho que ele tem a mesmo número de páginas do segundo, se eu não me engano. Mas ele pega assim, ele faz um arremate das coisas que aconteceram e das consequências que isso teve. A gente tem aqui, nesse livro, um acontecimento que destruiu uma delas. Não vou falar quem foi, porque eu não sei se isso é spoiler ou não. Um acontecimento que destruiu uma delas e a gente pôde enxergar como os privilégios agem sobre a vida das pessoas. Então a gente tem a Lennu com seus privilégios, escolhendo estar no ambiente que está, tendo as suas causas, as suas consequências dentro do que ela conquistou para ela mesma, enquanto a gente tem a Lila, ou a Lina, com as consequências e as causas, enfim, os pensamentos dentro do que foi imposta a ela pela vida dela. A Lila em nenhum momento escolheu aquilo ali que ela estava vivendo, foi a vida que escolheu para ela que ela estava vivendo, só que as consequências disso vieram através das ações dela também. Então eu acho que ele é um bom livro que consegue finalizar essa história como um todo. Já estão velhinhas ali, seus não sei quantos anos que finaliza, mas é isso, assim, já tá. Mas é isso, então assim, ó, a tetralogia pra mim foi... Eu já conhecia a história assim por nome, mas foi uma descoberta magnífica. Uma descoberta, todo mundo conhece. Mas foi incrível ler isso aqui, foi assim um processo literário onde eu me agarrei e eu não conseguia mais pensar em outro livro, em outra coisa. Então... é isso, assim, ó. Minhas filhas, me considero parte da vida delas, tá? E eu estou esperando ansiosamente a 4ª temporada na HBO, que eu não sei. Caiu tudo aqui. Depois disso aí, eu entrei numa ressaca literária. Aí peguei livros pequenininhos pra ler, pra me acompanharem um pouquinho. O primeiro que eu li foi The Master's Tool Will Never Dismantle the Master's House. Eu também não sei se eu pronunciei isso certo, mas é um livro de ensaios da Audre Lorde. Eu também não sei se eu pronunciei o nome dela certo. Porém, são vários ensaios dela ou palestras que ela deu. Então, eu tenho um post, inclusive, sobre ele no meu Instagram, se alguém quiser ver. A gente tem o primeiro ensaio, que é Poesia Não é um Luxo, Usos do Erótico, As Ferramentas do Chefe Jamais Vão Destruir a Casa do Chefe. Não sei se isso tá bom como uma tradução, mas é isso aí. A gente tem Usos da Raiva, As Mulheres Respondendo ao Racismo e Aprendendo dos anos 60. Aprendendo com os anos 60. Então, são ensaios curtinhos, bem curtinhos mesmo. É um inglês fácil de ler, é da Penguin, esse aqui. É um inglês fácil de ler. Tem algumas palavras, assim, específicas que eu não sabia o significado. Às vezes eu procurava, às vezes eu simplesmente pulava, porque não alterava a forma da frase ou o que eu entendia. Então, eu acho que no nível intermediário de inglês já consegue entender bem o que a Audre fala aqui. E, se não quiser ler em inglês, tem uma versão traduzida, uma edição traduzida, que eu não lembro agora qual é a editora que publicou, mas tem uma tradução. Vou botar aqui. Então tá, é isso aqui. Depois desse aí, eu passei quase um mês pra ler um livro de 100 páginas. Porque eu entrei numa ressaca literária horrível, eu não conseguia ler. Eu só ficava pensando na tetralogia napolitana, não conseguia ler. Então, eu demorei quase um mês pra ler um livro de... acho que nem chega a 100 páginas. É 90 páginas. Inclusive, eu fui pra biblioteca pesquisar pra minha pesquisa e eu não levei um caderno e eu anotei tudo aqui. Mas enfim, Cartas a um Jovem Poeta, do Rio, que eu não sei também pronunciar o nome dele.
Acho que eu preciso ler mais nacionais, né? Pra saber pronunciar o nome do autor. Mas enfim. Esse aqui são literalmente cartas a um jovem poeta. A um outro poeta que pediu conselhos pra ele numa carta e ele respondia essas cartas, até que se aglomerou isso nesse livrinho aqui. Tem várias coisinhas marcadinhas, porque eu achei muito bonito esse livro. São assim, são conselhos que não chegam a ser motivacionais, do tipo coach, coisa assim, sabe? São conselhos mais... também não poéticos, mas no sentido de tu aproveitar mais a vida, sabe? Pegando nessa pegada assim, mais sentimental, talvez. Eu vou ler uma parte dele aqui que eu achei tão bonita, que eu inclusive escrevi, que coisa linda. Isso é o Hugh escrevendo para esse jovem poeta. O senhor é tão jovem, tem diante de si todo o começo, e eu gostaria de lhe pedir da melhor maneira que posso, meu caro, para ter paciência em relação a tudo que não está resolvido em seu coração. Peço-lhe que tente ter amor pelas próprias perguntas, como quartos fechados e como livros escritos em uma língua estrangeira. Não investigue agora as respostas que não lhe podem ser dadas, porque não poderia vivê-las. E é disto que se trata de viver tudo. Viva agora as perguntas. Talvez passe, gradativamente, em um belo dia, sem perceber, a viver as respostas. Me diz isso aqui não é bonito? Me diz. O livro é tudo assim. E eu acho que é um livro que eu vou reler em diversos momentos da minha vida, porque às vezes são palavras que a gente já sabe, já tem no nosso coração, mas que precisam ser lidas e ouvidas e relidas e ouvidas novamente. Então, aconselho esse aqui, ele é curtíssimo, eu acho que se tu pegar pra ler num dia, tu consegue. Eu que tava numa ressaca literária, levei quase um mês só. Mas é muito bom. Então, esse aqui é o 9º livro que eu li esse ano. O 10º, pra finalizar, que eu terminei hoje mesmo pela manhã, é o novo do Gabriel Garcia Marques, Em Agosto Nos Vemos. Ele é curto também, tem cerca de 111 páginas, se eu não me engano. A diagramação dele é bem grande, ó. As letras são bem grandes, então ele é um livro que tu lê rapidinho, assim. Ainda mais se a história te interessa, que foi o que aconteceu comigo, a história me interessou. Mas o livro fala de uma mulher que tem 46 anos e todo 16 de agosto ela vai numa ilha visitar o túmulo da mãe dela. E isso já conta como se fosse um costume dela fazer há não sei quantos anos, 8, se eu não me engano. E só que a partir do momento onde começa a história, depois desses 8 anos que ela já passa fazendo isso, ela resolve fugir um pouco da coisa que era que ela sempre fazia e resolve ter uma noite com um cara que não é o marido dela. Então, a história do livro é basicamente isso, basicamente ela buscando se permitir a novas aventuras, novas coisas, assim, que ela não se permitia antes. E todo 16 de agosto ela vai atrás disso. Então, é uma história muito bem escrita. Eu nunca tinha lido nada do Gabo. É a primeira vez que eu leio algo dele. E eu gostei bastante da escrita dele. Inclusive, aqui no prefácio, o prefácio, que é escrito pelos filhos dele, fala que esse aqui foi um dos últimos textos que ele escreveu. Ele escreveu já sofrendo da perda de memória dele. Então, o próprio Gabo não gostava desse livro, porque ele achava muito ruim pra métrica dele, digamos assim. Eu não sei dizer porque eu nunca li nada além desse aqui dele. Porém, eu gostei bastante. Os filhos falam que pode ter várias partes que se contradiz a história, porém que é pra relevar isso, porque tu consegue entender de onde vem isso aqui. Então, primeiro que eu achei muito bonito o cuidado da Record de colocar esse prefácio, colocar depois fotografias do rascunho original com escritos do próprio Gabo e ainda colocar uma nota da edição original onde fala sobre como foi esse processo de descoberta desse livro que não tinha sido publicado pelo Gabo. Então, inclusive tem, eu acho que a assinatura dele aqui, eu achei tão bonitinho. É capa dura, lindo, achei linda essa capa. Eu não sei de quem é essa arte, deixa eu ver aqui. David de Las Heras, não sei. Mas achei muito lindo, inclusive tem umas garças azuis aqui atrás, eu achei lindíssima. E, enfim, lindo. Então esses foram os 10 livros que eu li até agora.
o que pra alguns pode ser pouco, pra mim foi muito. Tô feliz com essa quantidade, tô feliz com as histórias que eu li, eu acho que foram ótimos começos. Inclusive, eu comecei a ler um livro, que eu lembrei agora, depois que eu terminei Amiga Genial, eu comecei Se os Gatos Desaparecessem do Mundo. Eu achei muito chato, muito chato. Eu não consegui terminar de ler, eu acho que eu li tipo metade dele e eu pensei, meu Deus, esse livro é muito chato. E aí eu parei. E aí eu pensei, eu não quero estragar essa quantidade maravilhosa de livros bons que eu tô lendo com um livro chato. Então eu parei. E aí eu tô só com esses livros muito bons que eu tô lendo. Tô muito feliz com a qualidade dos livros que eu tô lendo. Então, quero continuar assim, não sei se eu vou conseguir, mas pretendo continuar com essa qualidade assim. Então, se tu ficou assistindo até aqui, muito obrigada. Eu espero voltar a fazer vídeos mais recorrentes pra cá. E eu gostaria muito de saber quais foram as tuas leituras desse ano até agora, quais que tu gostou mais, o que tu anda fazendo, porque eu andei meio sumida por aqui. Então, é isso, gente. Então, muito obrigada por terem acompanhado esse vídeo e a gente se vê outra hora que aparecer por aqui.